Olá, minhas amigas e meus amigos. Estamos retornando com o curso Visão Espírita da Bíblia, com a aula 8, a mediunidade no Velho Testamento. Vamos começar com uma mensagem do grande filósofo da doutrina espírita, Herculano Pires, considerado o metro que melhor mediu Kardec, segundo os estudiosos do Espiritismo. E Herculano nos fala o seguinte: a Bíblia não pode ser para o espírita esclarecido a palavra de Deus, pois é um livro escrito pelos homens, como todos os outros livros, e é principalmente um conjunto de livros em que encontramos de tudo, desde as regras simplórias de higiene dos judeus primitivos até as lendas e tradições do povo hebreu, misturadas às heranças dos egípcios e dos babilônios. O Espiritismo ensina a encarar a Bíblia como um marco da evolução religiosa na Terra, mas não faz dela um novo bezerro de ouro. Para a nossa reflexão. Javé, espírito de elevado conhecimento, porém de moral duvidosa, foi exilado do sistema de Capela e adota o povo judeu como seu escolhido. Estabelece uma aliança exclusiva com o povo judeu. Lembrem-se da Arca da Aliança. Gostava de oferendas, assim como os demais deuses daquela época. Também já estudamos isso. Diálogos constantes com o espírito Javé com Abraão. Nós não sabemos se era só fenômeno de vidência, se era uma aparição, uma materialização ou audiência. Mas Abraão estava sempre em contato com Javé, ou com vários espíritos que usavam o nome de Javé. Por isso não sabemos se era sempre o mesmo espírito. Generoso às vezes, cruel em outras ocasiões, como vimos, né? Gostava de sacrifícios, inclusive temos o exemplo lá do sacrifício de Isaac, onde ele pede que Abraão leve seu filho Isaac para ser sacrificado no altar. Bem, nós podemos dizer que naquela época não havia mediunidade, sim mediunismo, ou seja, a mediunidade primitiva cheia de mistificação. É o que vimos no decorrer das aulas anteriores. Moisés recebe os 10 mandamentos no Monte Sinai. Seria um fenômeno de escrita direta, ditado diretamente pelo espírito de Yahvé. Quem teria sido o autor se não foi Yahvé? O Rochester, no seu livro O Faraó Nefertá, tem um trecho em que ele fala que teria sido Cristo que apareceu para Moisés e ditou a ele os 10 mandamentos, criando um fenômeno de escrita direta nas pedras. Bem, vamos ler em Êxodo, que Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Ninguém entrava na tenda. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna da nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Ora, gente, eles estavam no deserto, foram os 40 anos de deserto, né? Estudamos isso lá atrás. E a nuvem que se formava nada mais era que o ectoplasma desprendido do médium Josué. Por isso que Josué atuava como auxiliar e nunca saía da tenda. Ele entrava em transe, liberava ectoplasma e no meio do ectoplasma se formava a chamada corneta ectoplásmica. E Javé falava através dessa corneta ectoplásmica, né? Como fizeram os cientistas do final do século XIX
com vários grandes médios da Europa, como Eusapia Paladino, por exemplo, né, que liberava ectoplasma para a formação de uma corneta, e os espíritos falavam através dessa corneta sob o controle de muitos cientistas do século XIX. Dois homens haviam permanecido no acampamento. Um deles se chamava Eudade e o outro Medade. O espírito repousou sobre eles, ou seja, o espírito incorporou neles, ainda que não tivessem vindo à tenda. Estavam entre os inscritos. Puseram-se a profetizar, ou seja, o fenômeno de psicofonia, no acampamento. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés. Eis que Eudade e Medade, disse ele, estão profetizando no acampamento. Josué, o mesmo Josué, o médium principal lá de Moisés, né? Que desde a sua infância servia a Moisés, tomou a palavra e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Respondeu-lhe Moisés: Está ciumento por minha causa? Oxalá todo o povo de Iavé fosse profeta, dando-lhe Iavé o seu espírito. A seguir, Moisés voltou ao acampamento e com ele os anciães de Israel. Podemos fazer uma analogia com alguns fatos que ocorrem, por exemplo, nas igrejas neopentecostais ou mesmo na carismática, né, na igreja católica, né, em que entre aspas, médiuns recebem entidades e eles alegam ser o Espírito Santo que fala. Sempre o Espírito Santo, sendo que nós sabemos que eram espíritos diferentes que se manifestavam na época e ainda se manifestam até hoje. Então, a ignorância é um problema sério até na atualidade. Davi afastava por meio da música o espírito maligno que atormentava o rei Saul. Então, Davi tinha essa capacidade mediúnica, né, de ir tocando, fazer uma espécie de desobsessão do rei Saul. Esse mesmo Saul, servindo-se da pitonisa de Endor, fez evocar o espírito de Samuel, o qual se manifesta, ele lhe prediz a morte no dia seguinte, o que de fato ocorreu. Nós estudamos isso lá atrás, né? Samuel vai até uma região vizinha chamada Endor, e lá ele pede então que a médium receba o espírito do Samuel. Elifas refere a Jó: e ao passar diante de mim um espírito, os cabelos de minha carne se arrepiaram. O rei da Babilônia vê a mão materializada de um espírito a escrever na parede. Então, um fenômeno de materialização e que está em Daniel. O profeta Elias recebe alimentos colocados ao seu lado no deserto por um anjo, o Espírito do Senhor. Materialização, transporte de alimento de uma região para onde o Elias estava. O rei Jorão recebe uma comunicação escrita pelo espírito deste profeta. Na noite anterior ao combate com Nicanor, Judas Macabeu tem uma visão em que lhe aparecem o sacerdote Onias e o profeta Jeremias, de há muito falecidos. Jeremias ofertou uma espada a Judas e predisse-lhe a vitória. Encorajados pelo relato da visão, os judeus combateram intrepidamente e derrotaram o inimigo. Um fenômeno de transporte também, da espada de algum local para onde estava o profeta. A divisão das águas do Rio Jordão por Elias, após bater com seu manto nas águas e atravessar o rio a pé enxuto, é mais um fenômeno de efeito físico. Os espíritos, manipulando os elementos na natureza, realizaram o fenômeno. Está lá no livro de Reis. Eliseu cura Naamã, chefe do exército do rei de Arã, que após mergulhar nas águas do Rio Jordão, a mando de Eliseu, ficou curado da lepra. Sempre que Naamã entrava no rio, os espíritos magnetizavam a água, conseguindo com isso a sua cura. Então, a mediunidade de cura, né? Eliseu dá exemplo da mediunidade gratuita, quando recusa o presente que Naamã lhe oferece pela cura recebida e ainda pune com lepra o seu servo Giese, por ter procurado receber o presente que não lhe era de direito. Então, ao mesmo tempo que Eliseu dá uma lição de moral, né, de não cobrar pela mediunidade,
mas ele também pune, castiga o servo com essa doença. Não se acha entre vós quem consulte adivinhos, nem que seja feiticeiro ou encantador, nem quem consulte os mortos, porque a todas essas coisas abomina o Senhor, e por semelhantes maldades exterminará ele esses povos. Está lá em Deuteronômio, item 18, né? E é onde mais os neopentecostais criticam o espiritismo. Porém, vimos ali atrás que Moisés era contra realmente a adivinhação e a consulta aos mortos, mas era favorável a consultar o, entre aspas, Javé, ou seja, profetizar era permitido. No tempo de Samuel, era comum a consulta aos médiuns videntes, até para se saber de jumentos perdidos. Nesta consulta, o vidente Samuel é utilizado para um objetivo material e vulgar. Ele é utilizado como um simples adivinho e com fins puramente materiais. Esse fato ocorreu mesmo depois da proibição de Moisés, e de acordo com o diálogo entre Saul e seu servo, ainda se pagou pela informação para se saber onde estavam os jumentos. E ainda no livro de Samuel, nós encontramos a seguinte narrativa: o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e um espírito mau veio sobre ele, enviado pelo Senhor. Ou seja, parece que o Saul recebeu uma entidade do bem e em seguida recebeu um obsessor. Os homens de Saul disseram-lhe: Eis que um mau espírito de Deus veio sobre ti. Que nosso Senhor ordene teus servos aqui presentes procurarão um homem que saiba tocar harpa. E quando o mau espírito de Deus estiver sobre ti, ele tocará o instrumento para acalmar-te. Está bem, respondeu Saul. Procurai-me um bom músico e trazei-o. Um dos servos declarou: Conheço um filho de Isaí de Belém que sabe tocar muito bem. É forte e valente, fala bem, tem um belo rosto e o Senhor está com ele. Era um médium de incorporação que seria depois o rei Davi. Em Tobias, lemos: Tobias saiu em busca de alguém que conhecesse o caminho e que fosse com ele à Média, uma região próxima lá da Palestina. Ao sair, encontrou Rafael, o anjo, de pé diante dele. Mas não sabia que era um anjo. Por quê? Não sabia que era um anjo. Porque era como se fosse uma pessoa normal, né? Um espírito totalmente materializado. Disse-lhe, pois, de onde és, jovem? Respondeu-lhe, sou um dos filhos de Israel, teus irmãos, e vim procurar trabalho. Perguntou-lhe Tobias, conheces o caminho da Média? Sim, respondeu ele. Já estive lá muitas vezes e conheço em detalhe todos os caminhos. E nos versículos seguintes temos o desfecho do diálogo. Disse-lhe Tobias, então de que família e de que tribo és tu? Fala, irmão. Respondeu-lhe o anjo. Sou Azarias, filho de grande Ananias, um dos teus irmãos. Ou seja, era um espírito de um desencarnado semi-materializado naquele momento para dar orientação para Tobias. Ficamos por aqui. Tínhamos muito mais assuntos da mediunidade no Velho Testamento para falar, mas achamos o suficiente e necessário aquilo que vimos. Damos adeus ao Velho Testamento, que em pleno século XXI ainda é a base das religiões cristãs, colocando a mensagem do Cristo em segundo plano. O movimento político e religioso que presenciamos nas chamadas igrejas pentecostais é preocupante, com todo o nosso respeito a eles. Né? A chamada teologia do domínio desbancará a agonizante Igreja Católica e prevalecerá nos meios cristãos nesse século XXI, nas Américas, enquanto o islamismo avançará sobre a África, Ásia e Europa. Não é o Olívio que fala isso daí. Hoje, as maiores teses de doutorado nas grandes universidades do mundo são sobre religião, e já existe uma previsão de que, a partir de 2040 a 2050, a Europa será, sim, muçulmana e as Américas serão neopentecostais, inclusive com uma forte perseguição às correntes espiritualistas, como o Espiritismo, por exemplo. Interessante que são ciclos. Se os nossos queridos amigos e amigas observarem, né?
tivemos o grande ciclo na Grécia de elevado conhecimento, depois tivemos outro grande ciclo no início do cristianismo, depois tivemos uma grande queda com a Idade Média, com as perseguições, as cruzadas, a Inquisição, depois tivemos um outro pico para cima com a Renascença, e parece que agora estamos tendo novamente uma tendência negativa no meio das religiões. Na próxima aula, terminado o Velho Testamento, vamos iniciar então o Novo Testamento, mas antes vamos fazer uma passagem pelo estudo dos grandes iniciados, e é um assunto fascinante que vocês vão gostar muito. Um forte abraço a todos.